Começando mais um episódio aqui do My Housecast, 18º episódio. Hoje nada mais, nada menos que quem? Victor Borges, pra ter aqui. Bom, cara, obrigado pelo convite. O som tá ok aí? Tá show de bola. Obrigado pelo convite por estar aqui. Tava esperando, né? Ansioso, não sei. Tentei cavar algumas vezes, um pênalti e tudo mais, mas dessa vez deu certo. Quem é Victor Borges? Vixe. Cara, vamos lá. Eu sou engenheiro de formação. Qual? Engenheiro de produção. Produção, bacana. Isso. Mas antes de engenharia sempre fui vendedor. Meus pais são comerciantes, vendem roupa a vida toda. E eu sempre trabalhei antes mesmo de qualquer faculdade e tudo mais. Trabalho desde praticamente meus 11 anos de idade. Vendendo roupa mesmo com eles. Vendendo coisa com eles. E então, antes de tudo, sou engenheiro de formação. E recentemente agora, depois acabou se tornando a fotografia. E agora eu já me considero de fato um empresário. Além do empreendedor, porque a gente tem que continuar empreendendo todo santo dia. Mas hoje um empresário do ramo do audiovisual. Audiovisual, bacana. Como começou essa paixão pelo audiovisual? Cara, não dá pra falar exatamente quando, eu não sei quando, mas eu sempre gostei de fotografia, como um todo, assim, a fotografia. Mas era mais foto do que vídeo, até porque antigamente o mundo era mais fotográfico e não tanto de vídeo, né? Era mais a fotografia mesmo. Porque até questão também acho que a câmera de filmagem era bem mais caro que câmera fotográfica na época. Exato. Mas assim, foi sempre, nunca muito por fazer a foto, mas por ver a foto. Então, mas isso deve ter mais ou menos uns 7, 8 anos. Deve ser mais ou menos isso. Que eu lembro, assim, a primeira coisa que eu lembro é que eu sempre gostava de foto, mas quando eu entrei no meu primeiro trabalho, né? Meu primeiro trabalho CLT, eu fiz ali, era a época do iPhone, que o iPhone, se não me engano, o 8S, ou não tinha o 8S, né? Era o 8 Plus. Era o primeiro que tirava modo retrato. Isso. E a partir dali parece que deu um start assim. Acabei não comprando o 8, comprei o X, foi o meu primeiro celular que eu comprei para valer, os outros, né, foi ganho e tudo mais. E a partir dali eu comecei a fazer muita foto, mas assim, era foto mais dia a dia, aí tava... Até porque na época eu nem trabalhava com fotografia, era outras coisas. Trabalhava numa empresa de contabilidade, né? Um pouquinho da minha história aí, mas não trabalhava com fotografia. Mas sempre gostei de fotografia. Aí o negócio ficou de vez depois de 5 meses de MyBroker. Acho que já tinha 5 meses de MyBroker. E aí eu tive a oportunidade... Eu já fazia algumas fotos para algumas pessoas que estavam ali dentro, mas assim... Tipo, Jorge, tô trabalhando com você aqui. Não, Victor, faz uma foto minha aí, porque você sabe tirar foto. Tirar foto bem. Exatamente, era tipo muito isso. Tá bom, fiz. Aí até que um dia foi para um lançamento aqui, eu peguei e fiz umas fotos de alguns corretores. Acho que eu lembro desse lançamento. Do Art House. Uhum. Foi o primeiro pós-pandemia, né? Que foi liberado ali, ter o lançamento, o dia D, aquela coisa. Aí fiz essas fotos, mas fiz assim, não despretensiosamente. Fiz com intenção e tudo. Algumas pessoas... Mas também como um teste também. Sim, mas para estar ali, né? Eu, como na época, dentro da MyBroker, a minha função não era fotografia, nada disso. A minha função na MyBroker na época era cuidar do Instituto de Ensino. Então, tinha o lançamento, eu estava ali meio que envolvido por estar envolvido, né? Normal, como toda empresa. Tinha acabado a pandemia. E aí eu falei, quer saber, eu vou fazer algumas fotos, o pessoal já sabe que eu faço umas fotos mesmo, vou estar aqui, não tenho o que fazer nesses lançamentos. Eu não gravava vídeo ainda, né? Recentemente eu gravava bastante vídeo dos meninos e tal, mas na época eu não gravava vídeo. Então eu vou fazer essas fotos. Eu fiz as fotos até que uma corretora, a Custódio, falou assim, cara, vamos fazer um ensaio. Eu falei, vamos fazer um ensaio e tal. Não sabia nem quanto que eu cobrava. Falei, vamos. Aí eu peguei e fiz o ensaio ficou muito bom, as fotos ficaram muito boas. Aí disso uma pessoa viu, aí outra pessoa já quis e tudo mais, foto. Só que aí eu tive um start no segundo ensaio que eu ia fazer. Que eu tive um start que eu tava vendo que os vídeos estavam muito em alta. E eu falei, eu preciso aprender a fazer vídeo. Não sei fazer vídeo, não sei editar vídeo. Sei assim, se eu pegar aqui eu vou entender o básico, mas não vai ser aquele vídeo. Mas eu vou tentar. E eu peguei e comecei. E aí virou o que virou. Bacana. Hoje a sua empresa está voltada mais para o que, Victor? Hoje a VB Studios ela é focada exclusivamente em posicionamento de marca para o mercado imobiliário.
Ou seja, somos focados. Quer dizer que a gente deixa de atender outros clientes? Não. Quer dizer que a gente deixa de estar com o olhar aí atento a outras oportunidades? Também não, mas o nosso foco, até porque a gente precisa ter esse foco, no mercado imobiliário e posicionar marcas. A gente fala marcas e pessoas porque mesmo que a pessoa ela vai posicionar uma marca pessoal, né? Ainda assim são... Quando eu falo, se eu fosse chamado para posicionar a marca aqui é My Broker, como é que vocês denominam o nome? PA, Parque Amazônia. My Broker Parque Amazônia. Não, beleza. Aí eu entendo que é a marca My Broker Parque Amazônia. O diferente se o Jorge tivesse falado, eu era uma marca, mas é a marca pessoal. Então por isso que a gente fala que é posicionamento de marcas e pessoas no mercado imobiliário. Certo. Hoje, qual que você vê a importância do digital, posicionamento? Qual que você vê a importância no mundo de hoje? Cara, primeira coisa que eu estou tentando bolar é um outro nome para posicionamento. Porque já tem tanta gente falando e na maioria das vezes, a maioria dos que falam não tem nenhuma propriedade para falar, tá ficando meio que em desuso. Então, quando você chega e fala, não, eu posiciono, ou então posicionamento, fica parecendo que você é mais do que qualquer um. Então, eu estou tentando pensar em algum nome para poder trocar, sabe? Posicionamento. Mas a importância disso, assim, posicionamento nada mais é que construção de marca, e para construir uma marca você precisa ter uma construção de história, né? Então, posicionar algo é muito além de simplesmente eu começar a gravar conteúdo. É muito além de simplesmente eu querer só agora crescer em número de seguidores. Pegar uma trend que está em alta. Ou ganhar visualizações. Na verdade, vai muito na contramão disso. Se posicionamento eu preciso construir uma história para ser contada, né? Porque isso engloba a marca, eu preciso de algumas coisas. Primeiro, tempo, preciso de disciplina, preciso de paciência, porque não é algo que eu consigo ter uma certeza de um resultado rápido. Pode ter, pode, mas a chance é menor, então eu preciso entender que existe um processo e uma construção de uma marca, de uma história, exige história. Não vai dar para eu poder criar uma marca, mesmo seja minha, em um mês, né? Beleza, que marca bacana. Quanto tempo tem? Tem um mês. Opa, então, peraí, qual a credibilidade que passa? Mas focar em uma construção de uma história voltada para mostrar para quem você quer vender algo, o que você vende e por que você é único naquilo que você vende. Essa é a primeira coisa. O primeiro erro das pessoas em querer se posicionar é querer ser melhor que alguém. Posicionamento não é isso. Posicionamento é você focar em que você é único. Porque se você é único, não tem ninguém melhor ou maior. Ou pior. Também, né? Ou pior, não existe. Se você é único. Beleza, todos nós somos únicos, mas quando a gente fala em vender algo, seja um produto ou serviço, mais voltado para serviço no nosso mercado, tem alguma coisa que você é diferente de qualquer pessoa. Assim, você é único naquilo. Explora isso. Talvez não vai ser uma. Talvez vão ser umas 3 coisas que não são tão grandes. Sem seu jeito, né? Mas se somadas, entendeu? Exemplo, a gente estava conversando com uma corretora que está buscando essa parceria com nós, para ser nosso cliente e tudo mais. E ela estava pontuando que ela é arquiteta. Ela, Vitor, pois eu tinha um Instagram de arquitetura, e aí depois eu vim para o ramo da corretagem, e aí agora eu não sei qual que eu pego e uso, e etc. Aí eu falei assim, cara, melhor coisa do mundo que você poderia fazer, se posicionar é ser único, o que de único você pode entregar? Não, Vitor, eu gosto de ir na contramão e papapá para tomar. Tá, mas tem que ser algo que seja mais palpável e que você consiga dar visibilidade a isso. Eu falei, olha, se eu sou arquiteto, que tem tudo a ver com o ramo imobiliário. Tudo a ver. A primeira coisa que eu faria eu pego todos os meus clientes que eu vendi em 2024, ligo para todos eles, marco um café com todos eles, para poder chegar lá e entregar um mimo, e além do mimo, uma informação sobre o imóvel que eles compraram, algo do tipo, se o imóvel está muito recente, o que eu posso mostrar para eles que eles ganharam com isso? Se o imóvel está mais antigo, obviamente a valorização é o que mais vai contar. Mas além disso, eu vou chegar com eles para poder falar assim, eu quero rodar com vocês um diferencial meu que eu vou ofertar para os clientes a partir de agora, mas que para vocês eu também quero dar isso como gratidão, etc. Que seja da sua empresa ou da sua casa, um cômodo, eu vou oferecer o design de interiores, a repaginação daquilo. Você tem sua empresa, beleza, você quer dar uma remodulada? Obviamente vai ter umas regras, não vou fazer um negócio de 100 metros quadrados, é de 40. É design de interiores. E aí eu peguei e comentei com ela, falei, quanto tempo demora, mais ou menos? Ela falou, demora uns 3 meses. Falei, estende isso.
Estende isso para ao longo de 6 meses, ao longo de 1 ano. Você não precisa ficar tão bitolada com pressa disso. E você já vai ter conteúdo para ser postado. Porque se tem uma coisa que é chata no mercado imobiliário, e quando a gente fala, obviamente, o corretor é a grande população do mercado, é que ele não sabe o que ele faz, porque tá todo mundo fazendo igual. Então, peraí, se eu tenho um diferencial, que sou arquiteto, eu já tenho um olhar diferente, cara, faz isso, faz um quadro disso. Aí começa a criar conteúdo disso. Então as pessoas, elas vão começar a ver, pô, caramba, além de eu comprar um imóvel que eu tô querendo, com essa pessoa ainda ganha o design de interiores, de tal cômodo ou tal coisa. E aí você vai começar a angariar não somente visibilidade, mas às vezes as pessoas vão querer te contratar pela arquitetura e não pelo imóvel. Só que elas vão te contratar por um projeto e aí daqui a pouco elas precisam de uma sala para poder alugar. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. E o que você fez com isso? Você se tornou único em uma coisa. Ah, talvez o seu único é ser a única a fazer isso em Goiânia. Já é ótimo. Uma editante corretora sempre aqui em Goiânia? Ah, não, agora não. O meu único é que isso só tem eu que faço em Goiás. Opa, já é estado. Daqui a pouco você possivelmente pode ser a única do Brasil. Eu não conheço. Talvez tenha, mas ninguém dá visibilidade. Então talvez vai ser a primeira. Depois que o primeiro fez, o resto é cópia. Você concorda? O resto, que primeiro que hypou foi não, o resto. Exatamente. Ah, não, beleza, eu moldei mesmo, eu modulei tal pessoa, não tem problema. Mas você foi a primeira. Então foca nisso, em que você é único, e aí você, de forma estratégica, começa a dar visibilidade a isso. Então eu não gosto muito mais de falar, produz conteúdo sobre isso, porque no final das contas vai ser isso, mas dá visibilidade a isso. Como? Produzindo conteúdo. Hoje também acho a principal diferença, eu até comento quando faço um treinamento sobre vídeo, alguma coisa assim, eu gosto também demais dessa área, sou apaixonado nessa área. Você é muito bom nisso. E tem, por exemplo, eu falo, galera, quem é que cria seu próprio material? Levanta a mão. Tipo assim, posicionamento já é outro nível a galera. Por exemplo, quem que posta conteúdo na internet? Tipo assim, de 100 corretores, uns 10 produzem conteúdo, uns 10 postam uma foto do negócio. Quem é que posta pelo menos 3 vezes na semana? Aí cai para 2, cai para 1. Sim. Então, às vezes, o pessoal, ao invés de também tentar posicionar, que eu acho que já é outro nível também, cara, o simples bem feito. Tá, aí, a partir do simples bem feito, depois questão do posicionamento. Porque, cara, nem tá postando conteúdo, como você vai posicionar agora? Sim. Então, aí tipo assim, muita gente, gastar lá no seu tal. Cara, começa a postar um conteúdo, uma coisa básica. Faz alguma coisa. E o ruim de nós, tipo assim, ruim da galera mesmo é constância. Se pegar a constância do corretor hoje, fazer um simples bem feito, já dá uma constância, com constância já dá uma diferença legal. Aí quando entra o posicionamento diferencial seu, cara, não tem negócio de não dar certo, não tem negócio de dar errado. Vem um diferencial no mercado, você hypa demais, você cresce demais e com sua personalidade. Sim. É exatamente isso, assim, ó. A questão do posicionamento, ela leva em consideração, totalmente em consideração, a sua personalidade, quem você é e para quem você quer vender, pontualmente. E esse é o erro da maioria do mercado. E aqui eu não estou falando só do corretor, é a maioria do mercado. Porque o que eu vejo? Imagina que o seguinte, vou colocar numa figura aqui que em tese a gente poderia pensar assim, mas isso não precisaria se preocupar tanto com o posicionamento. Mas vamos lá. Imagina que eu sou uma construtora e que eu estou consolidada, mas eu não estou tão bem posicionada. Ou seja, estou lançando minhas obras, estou fazendo grana e vamos pensar numa construtora de alto padrão, tá? Que vende alto padrão. Quando eu falo alto padrão, não estou falando somente imóveis grandes e caros. Estou falando metro quadrado caro, bom acabamento. Eu sou uma das que são lembradas, etc. Então tá. Porque existe casos assim em Goiânia. Então vai ficar mais fácil visualizar. Mas eu não estou tão bem posicionado, por exemplo. Ou seja, a pessoa na hora que ela vai comprar um imóvel, ela não lembra tanto de mim. Quando eu, como dono dessa construtora, a primeira coisa que eu me preocuparia é se posicionamento de marca é posicionar a minha marca no mercado, ou seja, construir a história disso. Porque qual que é o principal fator disso? Quando eu construo uma história, e existe uma história a ser construída, ou até mesmo que já foi construída, agora eu vou começar a mostrar cada vez mais ela, eu estou fincando a bandeira ali e mostrando que, cara, faça chuva, faça sol, espero só que não terremoto nem tufão, a minha marca está aqui. E os meus meus diferenciais que são únicos são esse. Quando eu não dou visibilidade a isso, é natural que eu vou continuar vendendo. É natural que eu vou continuar ganhando dinheiro. É natural que eu vou continuar sendo perene no mercado. Mas eu não estou bem posicionado. E aí entra aquela coisa. Por que a construtora XPTO está, sei lá, atrasando obra ou não tem bom acabamento e vende mais?
Por quê? Porque ela soube se posicionar. Se é certo ou errado, isso é uma outra coisa. Porque quando a gente fala para o digital, a gente não consegue ou diferenciar ou até mesmo controlar quem está falando a verdade, quem está falando a mentira, se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim. O que a gente está falando aqui é o posicionamento, a visibilidade que está dando. Então, o mercado, eu falo que é o seguinte, as empresas que querem se destacar nos próximos 10, 20 anos, pelo menos, isso é uma opinião minha. E eu acho que eu tô certo nisso. Quando eu falei isso é porque eu não consigo prever o futuro, então eu não tô querendo dar uma de que sei das coisas, mas eu acho. O mundo hoje ele é audiovisual. A gente não consegue pensar nele sem ser audiovisual. Imagina que o nosso telefone simplesmente ele não vai existir mais. E quando eu falei isso, não é que vai surgir uma outra solução. Imagina que não vai existir mais isso. Vamos supor que a gente vai voltar à era de simplesmente rádio agora. Sem televisão. Sem televisão e tudo mais. Você consegue imaginar? Cara, é um trabalho... Qual que expertise hoje nossa, a gente fazer uma... Isso não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque mesmo que precisasse, as pessoas iam achar alguma forma disso continuar. Por quê? Porque não dá mais para você pensar em retroceder nesse sentido. Então é audiovisual. Eu tenho a ideia, talvez eu não esteja vivo, mas como as coisas estão tão rápidas, eu tenho a ideia de que celular vai deixar de existir. E que a gente vai começar a controlar as coisas que a gente controla, seja rede social, informação e tudo mais, por um óculos. Mas quando eu falo um óculos, não estou falando uma realidade aumentada onde tampa, a pessoa acha que eu tô, né? Não, é um óculos mesmo. Eu coloquei o óculos aqui, eu vou ter informação. Ele vai estar já tem, né? Mas não nesse sentido, mas vai estar plugado aqui o áudio, eu vou escutar. A Samsung lançou um anel agora que pega batimento e tudo, faz pagamento, etc. Então daqui a pouco vai ser um óculos, daqui a pouco vai ser um relógio, daqui a pouco vai ser um anel, daqui a pouco vai ser alguma coisa que vai me dar visibilidade, só que ainda vai me entregar conteúdo audiovisual. Não é só mais o visual, é o audiovisual. Ou talvez até uma experiência também. Também, mas ainda assim é audiovisual. Ou eu tô ouvindo, ou eu tô vendo, ou ambos. E quando eu penso nisso, eu não consigo pensar que isso vai morrer em menos de 20 anos. Eu tô com... Vamos supor em menos 40, vou fazer 32, 70 anos. Vamos supor que 70 anos eu esteja próximo lá de ir embora, né? Eu duvido que isso vai retroceder. E isso não retrocedendo, eu como empresa, seja eu a minha própria empresa, ou eu uma marca, empresa, CNPJ, com funcionário, sócio, etc., eu não deixaria de focar em marketing. Eu pegaria o meu maior custo, que no final das contas seria investimento, seria em marketing. Como eu dou visibilidade às coisas que eu faço, como eu vou dar visibilidade aos meus clientes que são atendidos e obviamente eles ganham com isso. Como que eu vou dar visibilidade ao meu dia a dia caso ele seja interessante. Mas eu preciso mostrar para as pessoas quem eu sou, o que eu faço, para quem eu vendo, o que eu vendo. Tem que fazer. Então quem está de alguma forma se escondendo atrás disso, seja por dar desculpa que é caro, dar desculpa que eu não consigo gravar, eu não consigo editar. Sou tímido, eu não gosto de câmera. Nossa, coloca uma câmera, nossa, eu não consigo falar. Quem continuar dando essa desculpa, parece clichê, mas de fato não vai se sustentar no mercado. Daqui a pouco vai de fato viver de miséria. Quando eu falo de miséria é o seguinte, o corretor que entender que ele precisa ter conteúdo produzido, mas não é só mostrar imóvel. Eu falo do corretor porque a gente está falando de mercado imobiliário. Uhum. A construtora idem, a imobiliária idem. Ela não entender que ela precisa da visibilidade, a diferença, mostrar o que ela é boa, fazer conteúdo de qualidade, fazer só conteúdo não adianta mais. É um primeiro passo para quem não faz nada. Mas para quem já faz, não é suficiente. Você investir talvez se eu pensar, a depender assim, uma construtora, ela tem que entender que se ela gasta seus 30, 20, 40 mil reais de tráfego por mês, ela poderia estar gastando 3 vezes mais se ela tivesse investindo parte dessa verba em audiovisual, mas bem feito. O que eu quero dizer? Isso serve para qualquer um dos nichos, imobiliária, construtora ou corretor. Obviamente, guardando ali o investimento que cada um tem como fazer. Mas a gente sabe que a construtora tem verba para isso. Se eu sou construtor e eu gasto 20 mil de tráfego, 30 mil que eu gasto comigo e eu gasto também em verba para as imobiliárias parceiras. Se eu pegasse esses 30 e tirasse metade, focasse em uma boa produção de conteúdo, mas com intenção
Mais uma vez, posicionamento. Não é querer fazer merchan do que a gente faz, mas é porque a gente faz isso. Então a gente é bom nisso. Mas, vamos lá, contratar-se a VB Studios para poder fazer o meu posicionamento de marca. Enchi a analisar a linha editorial, enchi a entender quem é a cara da empresa. Essa pessoa precisaria aparecer. A gente ia construir isso ao longo de pelo menos 6 meses a 1 ano. Beleza. Esses 15 mil reais você destinaria para um projeto nesse sentido. Não necessariamente você destinar tudo isso para nós. Mas beleza. Esses outros 15 que sobrou, que era 30 de tráfego, mas que sobrou, com conteúdo bem feito, intencional e conteúdo criado para tráfego, porque tem uma diferença. Tem o conteúdo orgânico que você cria, que você pode jogar no tráfego. E ele pode performar. Mas tem conteúdo que você cria que é especificamente para tráfego. Então, se você faz isso de forma intencional, esses 15 mil que você investia aqui, que era 30, daqui a pouco você pode estar investindo 3 vezes mais. Só que com os outros 15, ainda investido em audiovisual. Ou seja, mas por quê? Porque você está investindo mais em tráfego, porque consequentemente está dando mais retorno. Então não tem problema se... Não existe nada caro, existe algo que não dá retorno. Se eu invisto 20 e me vem 100 clientes, ok. Mas se eu começo a investir 40, ou os mesmos 20. E estão trazendo, ao invés de 100 agora, estão trazendo 1.000, por que eu vou colocar só 20? E tem a chance de chegar mais orgânico também. Exato. Mas por que eu vou colocar só 20? Peraí, então é a relação. Eu coloco 20 mil, vem 100, tá bom, a métrica aqui tá dando certo. Mas se eu passo a colocar 20 mil porque eu mexi alguma coisa, e agora ao invés de 100 tá dando 500, vai 5 vezes mais, provavelmente essa construtora ou qualquer pessoa vai falar assim, peraí, eu não vou colocar mais 20, porque deu retorno. Eu vou colocar agora 40. Opa, continuou crescendo, então eu vou colocar 100 agora. É isso, não existe nada caro, existe algo que não dá retorno. Só que a maioria vai na contramão. Por quê? Porque, de alguma forma, o mercado é assim. E é mais prático, na teoria, assim. É mais prático. É pau de dar em doido. Eu te dou verba de empreendimento, espero... Porque a gente sabe como é que funciona o jogo. O jogo é... A construtora não vai fiscalizar o que ela passa para a imobiliária. Ela não vai fiscalizar por 2 motivos. Primeiro, a imobiliária talvez não vai conseguir passar isso para ela. Porque vai saber como a imobiliária gasta isso. Segundo, se ela for fiscalizar, ela está mostrando que eu não confio em você. Se quebra-se uma vantagem. A construtora precisa da imobiliária para vender, que precisa do corretor para vender. Então o que a construtora faz? A construtora torce para que a hora que eu te mando a verba, meu amigo, me vende. O que você está fazendo com esse dinheiro? Tudo mais? Não importa. E é a verdade nua e crua. Talvez nem venda, pode vender, talvez nem venda da verba. Talvez nem venda. Mas, cara, se você está vendendo, ok. Só que, tá tudo bem, se quer continuar com esse jogo, não tem problema. Só que isso é uma coisa quando vai para imobiliária. Agora, quando tem isso direcionado para dentro de você? Porque a gente sabe que uma boa parte da geração de leads de construtora é interno. Ela até pode passar depois desses leads para imobiliárias e passa para ofertar e tudo. Isso é frio e tudo mais. No final, todo mundo quer vender, né? Mas ela poderia muito melhor fazer isso aqui de uma maneira que ou ia ficar mais barata e dar mais retorno, ou ia ficar mais caro, mas levando em consideração que está dando retorno. Então, não, eu quero colocar mais grana porque isso aqui, o depara que está trazendo é alto. Ou não, eu estou colocando menos grana, mas está dando muito mais retorno do que antes. Então, para mim é suficiente. Porque às vezes a construtora quer vender menos. Ou ela vende imóvel caro demais. Ou então, o suporte também não tem carga para isso. Exatamente. Não tem uma galera para atender esses clientes. Exatamente. Então é mais ou menos esse sentido. Bacana. Victor, hoje, eu, por exemplo, observando a McDonald's, vai começar a se posicionar. Interessante a pessoa contratar uma empresa igual a sua, a BB Studio, mas começar a se posicionar na internet. Qual algumas dicas para ela? Por exemplo, observa a McDonald's. Antigamente fazia uma superprodução e tudo mais, a McDonald's. Hoje está com um vídeo mais simples. Parece que é até gravação de celular. Os vídeos da McDonald's, o posicionamento dela. Então mudou totalmente. Está na era mais, vamos dizer, natural os vídeos. Isso está acontecendo por conta do movimento natural do mercado digital, né? Antigamente, poucas pessoas produziam conteúdo. Das poucas que produziam conteúdo, mais poucas ainda produziam conteúdo para tráfego, ou seja, intencional e tudo mais. Essas pessoas que foram, elas souberam surfar. Hoje em dia está muita gente produzindo conteúdo, não necessariamente são boas produzindo conteúdo, mas é conteúdo, e esse conteúdo está inflando o negócio. Quando ele infla, ele faz com que o meu custo por lead aumenta, o meu alcance diminua, porque é muita gente concorrendo com a atenção. Então, nesse sentido, e as pessoas elas sempre têm a ideia do seguinte. Isso é interessante, assim, ó. Se eu estou no mercado imobiliário e estou envolvido,
Temos clientes que é imobiliária, temos clientes que são diretores ou donos de imobiliária, temos clientes que são construtores. Então a gente está envolvido no mercado imobiliário. Mas ainda assim, eu não sou uma construtora, nem imobiliária, nem um diretor, nem corretor. Então eu não estou tão envolvido quanto uma pessoa que vive disso. Da mesma forma, o contrário. Nem a construtora, nem a imobiliária, nem o corretor está tão envolvido com o digital quanto a gente está. E é engraçado, porque a gente sempre comenta, a gente está do lado de cá vendo e estudando e atento a isso muito mais do que o nosso cliente. E é natural que as pessoas elas começam a surfar nas ondas, mas elas não entendem que as ondas elas passam mais rápido do que elas imaginam. Então, quando a gente fala de conteúdo, as pessoas entenderam que, preciso produzir conteúdo. Aí qual que foi a onda? Não, agora eu preciso produzir conteúdo com qualidade. Qual que foi o problema da produção de conteúdo com qualidade? Começou a virar tudo muito artificial. No mercado imobiliário, que quando eu pego... Se eu pegar, né... o que é a população do mercado imobiliário? A população do mercado imobiliário é composta por construção civil, por o setor imobiliário como um todo, arquitetos, designers, esse sentido. Mas quando eu pego tudo isso, qual que é a maior gama de população? Corretores de imóveis. Né? Não vai ter 600 mil construtoras, nem 600 mil designers, mas corretores de imóvel tem. Tem bastante. Né? E quando eu falo nesse sentido, essa galera, de alguma forma, elas são meio que uma onda. Quando elas entendem que eu preciso produzir conteúdo com qualidade, e elas começam a produzir conteúdo com qualidade demais, deturpa um pouco a imagem do negócio. Então você começa a ver corretor que está ostentando demais, mas no final das contas é tudo meio fake. Aí você começa a ver corretor que está fazendo só graça para poder ter a retenção de visualização, sendo que isso não adianta. Não vende. Não vende. Ah, não, vende sim, porque o meu conteúdo chegou em muita gente. Cara, não vende, assim. Tomara que venda. Eu torço por você, eu não vou torcer contra, mas não vai vender, né? Então começa a gerar essas deturpações. Então isso não é somente para o mercado imobiliário. Então hoje em dia, como tem muita gente produzindo conteúdo, e cada vez mais a pessoa quer mostrar um conteúdo diferente, aquela pompa, aquela coisa, independente do nicho, o natural hoje ele está prevalecendo. Porque se todo mundo na internet está querendo vender algo, e a internet virou um pouco disso, então tudo é venda, tudo é venda. Ou eu quero te vender alguma coisa, se você entrar no Instagram... Ou, igual aquela lei, ou você está consumindo ou você está vendendo. Exatamente. Um dos dois. Exatamente. Então tudo é isso. Quando você vê um conteúdo que ele é natural, e que por mais que ele tenha uma venda ali, ele não está te vendendo intencionalmente, ele está te vendendo de forma mais branda ou menos, não é nem intencional, mais indireta, a pessoa tende a ficar mais, porque não é cansativo, não é forçado, não é como é que fala? Eu não estou impondo aquilo para a pessoa. Então, quando eu pego, às vezes, o próprio Guto Galamba comentou isso recentemente, que ele produzia conteúdo e tudo mais e tal, aí um dia ele pegou e fez um stories. E usou aquele stories para poder jogar para o tráfego um lançamento de um produto dele lá, um produto digital. Aí a equipe de estratégia falou assim, cara, tá discrepante o resultado desse seu... sem microfone, sem nada, só com o celular, por aquele que a gente produziu conteúdo, gastou grana e etc. Por quê? Porque as pessoas, no final das contas, elas querem ver quem é o Jorge. Por trás da câmera, por trás do negócio. Quanto mais você mostrar isso, melhor. Entendeu? Então, por isso que o conteúdo hoje natural, ele vai... pelo menos nessa onda do momento, ele vai tender a entregar mais. Ou não só entregar mais, vai tender a converter mais. Tá? Porque quando a gente fala de conteúdos virais, isso eu bato de frente com todo mundo que me fala que não, mas eu entendo, não é tão bacana, ou tal coisa, mas está chamando a atenção. Da Barbie? Não. Cara, apareceu para mim um conteúdo desse cara recentemente, na mesma pegada, que para mim não faz sentido. Não faz sentido, mas tudo bem. Eu ainda vou ter tamanho suficiente para poder falar melhor sobre isso, porque da última vez que eu falei, ele quis me processar. Mas tá. A dancinha, ou alguma coisa nesse sentido, ou qualquer conteúdo que chame a atenção, vamos lá, pra vocês entenderem. Chamar a atenção não é suficiente. Você precisa ter um conjunto de duas coisas. Você chama a atenção e precisa reter a atenção. Quando você só chama a atenção, você pode chamar a atenção. Mas se você não retém a atenção, a chance de você converter aquilo em venda ou qualquer coisa, uma próxima etapa de um processo de venda é baixíssimo.
Tanto é que eu sempre falo, conteúdos virais de corretor, onde existe palhaçada, independente da que seja, você vai ver, não existe ninguém levantando a mão falando, nossa, eu quero ver esse produto. Somente amigo comentando. Somente amigo corretor comentando. Esse cara não vai comprar de você, você não vai comprar de outro corretor, né? E isso simplesmente vai mexer no seu ego, ele falando, nossa, fiz um vídeo que deu 50, 100 mil visualizações. Tá, e aí? Beleza, vamos supor que você fosse uma pessoa constante em produzir conteúdo. E aí você faz um desse. Talvez isso te ajudaria. Você reter a atenção, as pessoas iam começar a te seguir, e ali, com outros conteúdos bem feitos que você fez, que não tem palhaçada. Vão chama pra entrar no seu perfil tá Nem organizado. tô falando que isso é o melhor dos mundos, tá? Nem tô dando isso como dica, não. Mas, na verdade é o seguinte, você até pode ter conteúdos que tornem-se mais virais, que tenham um bom gancho, que gere algum tipo de polêmica escondida, alguma coisa que faça as pessoas verem quem é você, e depois ali dentro da sua rede social, como você já está bem posicionada, deixando bem claro o que você faz, para quem você faz, o que você vende, o preço que você cobra, tudo. Aí você chamou a atenção, você reteve a atenção, aquilo foi de graça, você não pagou por aqueles leads, elas entraram, viram e não, faz sentido eu seguir essa pessoa. Ok. Mas o que você fez antes disso? Você pensou numa estratégia. Você não simplesmente fez o vídeo e depois... Não. Você tem já um conteúdo criado, você já tem um enredo, uma linha editorial. Não, mas agora eu quero ir para esse aqui. Deixa eu testar isso. Eu, por exemplo, tem vários conteúdos que eu posso chamar a atenção. Vários. E eu poderia simplesmente fazer análise de conteúdo de corretor. Que em breve a gente vai começar a fazer. Esse ano a gente vai começar a fazer. Não somente live para poder ensinar, etc. Levanta a mão, você quer que eu analise seu perfil? Vamos te ajudar, etc. Mas também fazer análise de coisas que são grotescas. É óbvio que isso dá repercussão. E é óbvio que eu sei que dá repercussão. Entendeu? Ah, mas você não está preocupado? Eu não. No pior dos cenários, a pessoa vai querer falar assim, você está errado, você está usando minha imagem. Beleza, eu excluo o vídeo. Sem problema nenhum. Entende? Mas as pessoas precisam entender que não é tão difícil. Pode parecer que tem muita gente fazendo, mas a maioria está fazendo ruim. Ou nem sabe que está fazendo. Ou nem está fazendo. Então pode parecer, nossa, tem muita gente produzindo conteúdo. Nossa, eu não estou fazendo nada, estou ficando para trás. Não tá. Eu falo que eu apostaria... eu falo assim, corretor quer entrar na profissão, porque sabe que ele pode mudar de vida rápido. Né? Em um ano, ó. Não, às vezes em menos do que isso. Menos do que isso. Talvez seja a única profissão, não tô falando nem de loteria, hein? Que talvez em uma semana é para mudar de vida. Pode, tranquilamente. Se ele entra, cai um lead na mão dele, o gerente ajuda ele a vender e etc., ele ganha, talvez o que ele ganharia em um ano. A depender do que for, pode ser que ele fique milionário. Talvez não exista um caso desse, ou talvez existam poucos, mas pode acontecer e a gente sabe que pode. Então, quando eu pego esses exemplos, esses casos, as pessoas precisam entender cada vez mais de que essa profissão ela dá muito retorno. Então, o que eu falo? Eu apostaria da seguinte maneira. Se você quer ser corretor de imóveis, mas fala assim, eu não posso viver de variável, então eu não posso ficar esperando a venda acontecer. Mesmo que eu trabalhe suficientemente para diminuir, para aumentar a chance de vender rápido, eu ainda não tenho controle sobre isso, porque são vários fatores. Mas eu falo, eu garanto que se você pegasse, sou CLT, por exemplo, mas eu quero ser corretor de imóveis. Se você ficasse durante os próximos 6 meses, o primeiro semestre de 2025, estudando o mercado, trabalhando no lugar onde você trabalha ainda, você não vai precisar pedir demissão. Estudando no mercado, fazendo um bico, alguma coisa para você poder ter uma reserva e etc. Daqui 6 meses, se você começar a fazer o que a gente está falando para fazer agora, você ainda vai sair na frente de quem está 6 meses atrás. Ou de quem às vezes está há 10 anos atrás. Fica tranquilo e vai. Porque eu não vejo um ambiente totalmente diferente para os corretores que eles vão mudar a cabeça daqui 6 meses. Isso vai acontecer com 0,00001%. Então, se o problema é dinheiro, a dificuldade, fica tranquilo. Se você demorar mais 1 ano para entrar no mercado imobiliário só por se preocupar em fazer uma reserva de grana, mas estudar o mercado durante esse período, daqui 1 ano você entra e se arrebenta a galera que está 1 ano atrás. Tranquilamente. Aquela história lá, aquela frase lá, se eu fosse derrubar 100 árvores, eu ia passar 80% do meu tempo afiando o machado. Exatamente. É exatamente isso. Então esse negócio de, preciso mudar de vida rápido. Cara, às vezes precisa mesmo.
Mas a estratégia que muitos utilizam talvez não vai dar certo. Foquem em estudar o mercado, continua no lugar que você tá ganhando grana e tudo mais. E daqui, às vezes você pode diminuir. Pô, fiz um dinheiro suficiente que consigo ficar 6 meses. Então entra no mercado, você estudou o mercado nos últimos 3, 4 meses, entendi, aprendi a até fazer vídeo, aprendi a editar vídeo, aprendi a vender, vi aula, fiz curso. Porque nessa época você vai estar na correria. Por exemplo, você vira corretor, você vai ter que aprender, vai ter que aplicar e vai ter que vender. Não dá. E vai ter que... É uma coisa atrás... Exatamente. Não dá. Loucura. Não dá. Mas o ponto é, a maioria, assim... O mercado como um todo, não vou nem falar mais só do corretor, o mercado imobiliário como um todo, a maioria sim, mas cara, não dá pra gente, a gente tem que trabalhar com casa mais do que milésimos de pessoas que entenderam como se destacar nesse negócio. Não é à toa que existem pessoas que são, digamos, estão posicionando a marca pessoal, então pessoas físicas, mas respaldando a marca jurídica por trás, que estão mais altas, são maiores a nível de engajamento ou de visibilidade do que grandes marcas no mercado imobiliário. Então, vou dar um exemplo, a gente está falando da MyBroker. A MyBroker é um puta de um grupo, né? Faturou 4 bi o ano passado. Sei lá quanto que é a meta para esse ano. 5 bi. 5 bi. Sei lá se vai extrapolar essa meta, sei lá se vai passar muito. Eu acho que vai e tudo. Vai ter gente esse ano que, como CPF, com imobiliária, mas como CPF, porque tá colocando a cara, vai fazer mais barulho a ponto de talvez acessar coisas que uma MyBroker não vai acessar. Por quê? Porque tem a estratégia para fazer o negócio. Quer dizer que ele tá certo, a MyBroker errada? Não. Não. Cada um tem sua estratégia. Cada um sabe onde o calo aperta e a forma como eu ganho dinheiro. Se isso para mim tá bom, tá ruim, tá pouco ou tá muito. Mas, no jogo da visibilidade, tem gente com um resultado menor, ou talvez até próximo, levando em consideração o tamanho, mas que vai fazer mais visibilidade porque entendeu como produzir isso. Como produzir isso. Então, isso é inclusive uma das coisas que nós, como empresa, VB Studios, queremos fazer esse ano. A gente vai se destacar no mercado porque a gente vai dar visibilidade ao que a gente é bom. Porque eu só ter conversa com o meu cliente, ele não me mostra o suficientemente pro mercado em que eu sou bom. Talvez não gera tanto valor assim. Não gera, porque, pô, que bacana, vocês atendem que construtora? Atendemos Terral, atendemos Souza Andrade, vamos passar a atender mais uma construtora. Pô, bacana. Pô, quem atende é Terral? VB Studios, ótimo, beleza. Mas eu não posso depender somente desses momentos. Eu tenho que, as pessoas que são possíveis clientes, elas têm que saber que eu existo, no que eu sou bom e quanto. E talvez até aquele vídeo lá do Victor. Exato. Porque a produção já sei que é do Victor. Exatamente. E aí é aquela coisa, quando a gente vende high ticket, que a gente vende um produto high ticket hoje, o nosso valor está bem acima do que a maioria cobra. A gente busca cada vez menos clientes, com pacotes que são mais robustos, ou seja, eu não estou falando que eu só vou cobrar mais caro para essa pessoa. Eu vou entregar, obviamente, um valor muito mais alto, por um preço que é mais alto que o mercado, mas de uma maneira estratégica para ele. E o que é bom nisso? E com qualidade também. Não, mas assim, a questão da qualidade é muito interessante isso. Sabe por que é muito interessante? Olha para você ver. Vitor, você tem um melhor vídeo de Goiânia? Provavelmente não. Entendeu? Então, qual que é o diferencial? Simples. Eu entendi como é que o jogo funciona. E eu entendi que no final das contas não é somente o vídeo. Quando eu trato o vídeo como fim, eu sou um produtor de vídeo. Eu posso ser trocado por qualquer outro pelo preço que fazendo, entregando que mesma coisa, tá de boa. Você é um puto de um produtor, você entrega um vídeo a R$1.000, certo? Puto de uma produção. Cara, eu vou treinar para ser tão bom quanto o Jorge. Só que eu vou entregar o meu 800. Uma hora eu vou roubar seu cliente. Tranquilamente. Só que quando eu mostro o que eu sou único, e que eu sei o problema do meu cliente, eu antecipo isso. Eu não preciso nunca ter visto aquela pessoa. Mas como eu estou no mercado há mais de 5 anos, de fora de imobiliária, junto com o corretor, depois de dentro de imobiliária, também junto com o corretor, fazendo audiovisual e tudo mais, eu sei onde o calo aperta para cada um deles e isso se antecipa um contorno de objeção. Quando a gente senta para conversar com as pessoas, a gente dá para ela um conhecimento tão grande do que a gente faz
Que a pessoa fala assim, realmente. Porque no nosso negócio, o vídeo não é o fim. O vídeo é o meio. O fim é a experiência. É a experiência. O que eu preciso? Eu preciso mostrar para ele o que ele ganha estando comigo. Não é o vídeo sendo feito por mim, é o que ele ganha estando comigo. Porque no final das contas é relacionamento. Se a pessoa entende que ela está comigo porque a gente tem um bom conteúdo, um bom vídeo, mas mais do que isso, a gente tem uma boa direção criativa, que a maioria não tem. Na verdade, pouquíssimos têm. A gente produz boas copies porque a gente conhece o mercado. A gente sabe que não é mais só um jogo de fazer uma boa copy com o melhor do ChatGPT 4.0 Premium. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Porque nenhuma inteligência artificial, pelo menos nesse momento, vai conseguir, a não ser que a gente tenha a... Como é que ele fala? Tem uma próxima inteligência artificial que é... Como é que é? Acho que é a regenerativa. Eu esqueci o nome. Tem uma próxima versão da inteligência artificial que é aquela que pensa por si só. Né? Que esse é o grande medo da maioria das pessoas. Essa talvez, quando ela chegar, porque vai chegar, essa talvez ocupe até mesmo o meu lugar. Mas é uma inteligência artificial. Talvez. Mas talvez, para o que eu vendo e para quem eu vendo, isso vai ser tão caro que ainda não vai compensar ela. Então assim, o que a gente vende é tão específico e por a gente saber exatamente o que a maioria do concorrente faz, eu sei muito bem vender o que a gente faz e por que a gente faz. Então o meu vídeo, não preocupa que o meu vídeo vai ser o melhor do mundo. Não, eu preciso de um vídeo foda. Tá bom, a gente sabe fazer. Obviamente isso vai custar mais tempo, mais investimento. Não é o vídeo para o dia a dia, não é o vídeo para rede social. Eu quero fazer um vídeo institucional da minha empresa. Vamos fazer. Ok, não é o mesmo preço que eu vou cobrar a você para produzir o posicionamento da sua marca mensalmente. Não é. A gente sabe fazer, a gente entrega. Se eu precisar chamar parceiro, eu vou chamar. Não tem problema. Mas a pessoa vai me contratar por quem a gente é, não pelo vídeo. Porque senão é igual mais uma vez. Aí daqui a pouco ele está me procurando por preço. Não é por valor. Entendeu? Tem pouca gente para poder fazer? Tem. Mas tem gente suficiente para poder nos pagar a fim da gente dar conta fechar. Entendeu? Então eu não estou mais preocupado em vender vídeo para corretor de imóveis. Já outro. E não é questão de ser outro nível. É porque eu já joguei esse jogo. Ele não compensa. Ele não compensa. Chega um cara, igual você falou, chega um cara mais barato, entrega o mesmo conteúdo. Chega um cara mais barato, ele troca. Entendeu? Se assim, é o famoso... Sei lá, é o famoso namorico de adolescência, entendeu? Se chega um carinha mais bem vestidinho, com uma lábia melhor, cara, vai roubar a namorada. Tá de modinha, outro chega com um golzinho rebaixado. Exatamente, era assim, não era? Era assim. Um choraboy, né? Aí depois do gol rebaixado, chega um carinha mais bonitinho, bem arrumado. Já tá com Honda. Já tá com um Golf. É isso, você entende? No nosso caso, não. A gente tá disposto. E qual que é o ponto, o diferencial? E aí a gente vai tentar... E eu acho que isso vale para qualquer mercado. E isso é se posicionar. Se eu sei para onde eu quero ir e o valor que eu tenho no que eu entrego, eu não arredo o pé. Mesmo que isso custe, inclusive dinheiro. O que eu quero dizer? O cliente que quer fechar com a gente, ou então que já fechou, mas que a gente mostra, olha, assim não tá bacana e etc. O que a gente quer entregar para você é isso, você não tá ajudando nisso, ou então tá tendo percalço nisso, tudo mais. Não quer seguir, não importa o valor do contrato. A gente vai parar de trabalhar com esse cliente. Da mesma forma, pode vir qualquer pessoa oferecendo o melhor dinheiro do mundo. Mas se o negócio não bater com o que a gente quer, a gente tá disposto a falar assim, não, e tá tudo bem. Por quê? Porque o que a gente quer é muito claro. E o mercado audiovisual, assim como o mercado imobiliário, e aí eu trago para a ideia do corretor, não está disposto a pagar o risco. Porque o risco geralmente está envolvendo grana. Entendeu? A gente tá. Se eu precisar investir num puta de um ponto caro, porque isso vai ajudar inclusive o meu posicionamento, não é porque eu falar, eu tenho um local, o meu local é em tal avenida. Não é só por isso. Meu local tem conforto. Nesse local, o que eu posso fazer para que o meu cliente se sinta mais confortável? O que eu posso fazer, talvez, para trazer possíveis clientes aqui para dentro, para ele poder ver assim, pô, que estrutura massa. Eu estou disposto a isso. A maioria das pessoas no mercado audiovisual não estão. Entendeu? Não estão investindo em um bom ponto. Em casa, tranquilo. Em casa, tranquilo. Fazer casa e tudo mais. A gente não tá. Por quê? Mesmo que isso custe, mesmo que isso faça com que eu ganhe menos dinheiro por um período de tempo, a gente está disposto a assumir o risco. Qualquer pessoa que estiver disposta a assumir o risco em qualquer mercado, ela vai destacar. Talvez a conta não vai fechar rápido, mas ela vai destacar.
Entendeu? Quando destacar... Quando destacar, aí que tá. Quando destacar é a sorte que deu certo. Entendeu? Mas destaca. Por quê? Porque a maioria quer a zona de conforto, a maioria quer o rápido. E se posicionar é isso. A gente poderia hoje, talvez, estar até com uma receita maior. Se eu focasse, por exemplo, em produzir conteúdos mais para corretores ou para imobiliárias, volume maior, preço menor. Mais trabalho, mais desgaste. Só que mais trabalho e mais desgaste. Eu não tô mais nisso. Eu não tô. Eu resolvi ir para um andar de cima. Só que não é tão simples quanto, nossa, que cara, nossa, ele é soberbo, ele resolveu ir para o andar de cima. O andar de cima, ele custa mais caro, ele tem mais risco de dar errado. O nível de conhecimento também exige mais. Exige mais. Então, assim, o fato de querer ir para um andar mais alto, ou até ir para um andar mais alto, não quer dizer que você vai ficar lá. E é aquela coisa, o difícil não é chegar a um topo, ou seja, o difícil não é avançar para um degrau, o difícil é se manter nele. Então, assim, a gente está indo para esse lado porque a gente sabe que vai dar certo. Porque mesmo que tenha uma parcela muito pequena de potenciais clientes, esses são suficientemente para a nossa roda girar. Entendeu? E isso é posicionamento. Entendeu? Pegou o código aí, Jeff? Instalou o Drive? Ô, Victor, qual que são os principais erros que você vê assim, cara? A gente falou de algumas trends. Qual que é mais 2 erros que a galera comete bastante? Cara, assim, a gente comentou assim, tem mais de 2, vamos lá. Acho que um que é interessante é duvidar que isso dá dinheiro. Acho que esse é o bom ponto, assim. Não, porque é o seguinte, imagina que eu te falo que se você plantar essa... O condicionado gelado sobe. Tá um pouco... Tá... Posso subir mais aí. Isso. Pode colocar uns 23 aí. Mas imagina que o seguinte, que você... Peraí, só um minutinho aqui, que minha esposa tinha me ligado, eu não vi. Mas imagina o seguinte, que eu falo para você, Jorge, que se você plantar essa árvore, daqui 6 meses ela vai florear. Você pode acreditar ou não. Aí vou supor então que agora eu vou falar assim, ó, que se você plantar essa muda aqui, daqui 6 meses ela vai te dar dinheiro. Você pode confiar nisso ou não. O digital, tem um monte de gente falando isso, mas a maioria não acredita. Isso dá retorno. Então um dos principais erros de quem está nisso e não está fazendo é duvidar que dá grana. Porque dá. E dá muita. Se você souber fazer da forma certa, você vai ganhar dinheiro com isso. Independente se você vende produto ou serviço. Eu não estou falando para vender nada no digital, porque o mercado imobiliário eu não estou voltando para isso. Eu não estou falando nada aqui nesse podcast para a pessoa ir lá e lançar um curso. Ela pode lançar se ela quiser. Eu estou falando de coisa palpável. Estou falando do mundo real. Vender imóvel. Seja construtora imobiliária ou corretor. Vender imóvel. Talvez se a gente pegar assim, talvez vamos ter uma parceria. Sim. Se você pensar assim, porque se a gente vender curso ou alguma coisa, tem uma parceria. Não, mas independentemente, para venda do imóvel, que é o fim. Né? O fim, no final das contas, não é vender um imóvel. Sim. Você faz material, você vai lote, desde uma cota até um lote, até um apartamento, até uma casa, não importa, é isso. Nesse sentido, quando você duvida que se você produzir conteúdo da maneira correta não vai te dar mais dinheiro, já é um erro. Porque é óbvio, se eu falo para você que dá dinheiro produzir conteúdo, a primeira coisa que deveria pensar é, peraí, se dá dinheiro, eu tenho que fazer isso. Por que eu não tô fazendo? Por que eu não tô fazendo? Porque dá grana. Agora uma coisa é, não, tá dando para alguns. Não, todo mundo que tá fazendo da maneira certa ganha dinheiro. E tem gente que tá ficando milionária, perto de bilionária por conta do digital. O que te impede de pensar que você pode ficar igual? O Leandro fala muito isso, assim, se tem alguém que anda de Mercedes, tá? Por que eu estou andando de Celta? Peraí. Sabe? Se é plausível para alguém... Se eu tô na mesma profissão que você. Exato. Por que exatamente. Já poderia pensar em qualquer outra profissão, mas se eu pego de corretor, se eu vejo gente andando de carro melhor do que eu, por que eu não estou andando naquele carro? Porque, cara, é possível. Se tivesse uma pessoa andando de BMW e se você fosse corretor, você já ia falar assim, putz, esse cara é muito fora da curva. Tá, beleza. Mas tem um monte. E ainda assim, se você pega, vamos supor que tem um cara aqui andando de sei lá, um carro de 1 milha, de 1 milhão. Cara, se esse cara tá no mercado que eu tô,
No mesmo cidade, ou no mesmo estado, ou no mesmo país, mas fazendo o que eu fiz, ou já fez o que eu fiz, ou seja, começou. Não tá tão rápido, não tá tão recente quanto eu. Mas fez, cara, tem um negócio que esse cara fez que se eu repetir, eu vou chegar lá. Então, os erros acho que é isso. Primeiro, duvidar que isso dá grana, porque dá. Segundo, acho que a gente falou, acho que a gente comentou, mas achar que, de alguma forma ou de outra, eu não preciso ter a disciplina constante. Disciplina e constância não necessariamente quer dizer que você precisa postar todo dia. É bom se você fizer isso? É ótimo, principalmente no seu início. Mas não é o grande ponto. O grande ponto é você entender que, assim como qualquer coisa na vida, se você não tiver disciplina e constância, não vai vingar. Academia da vida. Seja numa dieta, seja numa academia, seja em qualquer outra coisa. Né? Então, assim... Acho que a disciplina e a constância é um dos principais erros. E o que é engraçado nisso? Pô, mas cara, eu tenho 4 filhos para criar. Eu tô como corretor e tô em outro trabalho. Sei lá, tô tentando pensar na pior dos cenários, vai. Não que isso seja um cenário ruim, mas deve ter cenário muito pior que isso. A gente sabe, assim, o que deve ter de história no mercado imobiliário de gente fodida, mas fodida que a gente assim, não faz na mínima da ideia, tem. Ainda dá para você fazer. Você vai tirar de cá, você vai tirar dali, mas se você sabe que aquilo é possível, que é plausível, você faz. Então, disciplina e constância, eu acho que falta isso na maioria do mercado, e aqui falando obviamente mais para corretor, e principalmente aqui para todos, globalmente falando, que duvidar que produzir conteúdo, mas de forma correta, não dá dinheiro, porque dá. E dá muita grana, né? Então, acho que seria isso. Deve ter muito mais coisa aí de erros que os corretores ou que o mercado comete. Mas, outra coisa também, talvez. O mercado imobiliário, principalmente pelo fato dos corretores não ter uma barreira de entrada e etc., existem muitas pessoas que elas são fracas emocionalmente. Né? Demais. E tá tudo bem. Todo mundo é fraco emocionalmente em algum momento. Né? Todo mundo tem fragilidade. Às vezes é uma fragilidade momentânea, às vezes é uma fragilidade não tão momentânea, mas isso dá visibilidade e dá munição para muita gente que resolve fazer dinheiro com isso pela fragilidade dos outros. O que eu quero dizer? Tem muita gente que se aproveita disso do mercado imobiliário para vender gato por lebre. Então essa fragilidade do mercado faz com que elevem-se pessoas que não são tão boas. Mas é aquilo que a gente comentou do digital. O digital ele vai favorecer gente boa, gente ruim, gente má, gente... Entendeu? Vai. Só que esse é um erro também. Você acredita em tudo. Só que se tem uma das coisas que a gente sempre foi criado para poder fazer é que não existe dinheiro fácil, não existe café de graça. Entendeu? Essa coisa de que vou comprar um curso e vou vender em tantos dias, meu amigo, não, sejamos bem honestos. É impossível. Existe um tipo de promessa que você não pode confiar nisso. Se você está sendo ofertado para aquele tipo de promessa, cara, você tem que fugir daquilo. Ou então você faz o seguinte, tem alguém muito próximo que deu muito certo, que aí talvez você vai ter uma prova real daquilo. Prova social. É uma prova, exatamente, que aí você vai falar assim, não, tá, eu vou tentar, eu acho que vale o risco. Mas a maioria não, a maioria fica indo por promessas. Fica. E outra coisa interessante quando a gente fala nessa questão de curso, as pessoas não consomem mais curso. Quando eu falo consumir, não é que elas não compram. A gente não consome curso. Quantos cursos online você já comprou e você não viu? Cara, tem uns... Comprei uns... Tô hoje por pouco curso. Uns 6, 7 cursos, eu vi uns 3. Eu já comprei curso caro, que eu nunca vi uma aula. Você entende? Eu já comprei curso caro que eu nunca vi uma aula. Então, assim, será que de fato, para a rotina do seu dia a dia, se você não está conseguindo fazer um vídeo, será que você vai ver um vídeo? Você vai ver um curso. Porque se você não consegue entender que você tem capacidade de ir num imóvel, ou de produzir um conteúdo que mostre o que você é único, que você consiga pensar nisso, que você use ou não um chat GPT da vida, o que te faz entender que você vai conseguir sim comprar um curso caro e que ele vai te dar retorno porque você vai ver ele. Você não vai ver ele. Você não vai ver. Então a primeira coisa que eu falaria agora falando novamente para o corretor de imóveis, para de comprar curso online do mercado. Para de comprar curso online. Compra curso em venda. Técnica de venda. Mas assim, compra curso em venda.
Não é de alguém que está te ensinando a vender em tantos dias. Não, não vai por isso, amigo. Não vai pela promessa. Não vai pela promessa, exatamente, vai pelo conteúdo, tá? E outra coisa, o que tem de conteúdo de graça sobre venda, se você der um Google, conteúdo de venda no mercado imobiliário, vai aparecer os patrocinados daqueles que são pagos, mas você vai achar algum vídeo no YouTube te entregando conteúdo de graça. Então, assim, o que tem de ferramenta gratuita é gigantesco. O que tem de gente no mercado imobiliário que vende gato por lebre e acaba, não vou falar trapacear porque eu no final das contas eu não sei, mas acaba iludindo gente é gigantesco. E também, vamos dizer assim, igual a gente falou, não é mérito do cara, vamos dizer assim também, que o cara também, por exemplo, o cara que vendeu o curso, não é defender ele. O posicionamento é dele também. O posicionamento é dele, também. Mérito dele. Sim. Mérito dele, que ele posicionou, conseguiu pegar aquela fragilidade daquela pessoa que está quanto tempo sem vender. Sim. Em 7 dias eu trago sua mulher amada. Sim. Assim, eu não vou também, exatamente, eu não vou entrar na seara se esse cara que vende o curso ele tá certo ou errado. O posicionamento dele é esse. Eu posso concordar ou não, mas ele que se vira para lá. Ele que se vira para lá. Só que geralmente a gente sabe, a gente conhece, não dá esse retorno, etc. E esse é um problema do digital. Quando você vê alguém destacando mais, você acha que aquela pessoa é salvadora de uma pátria. Você acha que ela é. Isso faz com que... E o digital, porque o digital é o seguinte... O digital hoje é a mesma coisa que você... Imagina o seguinte, o que a gente falava que era ser famoso antigamente? É ir pra Globo, né? Era aparecer na Globo, de qualquer motivo que fosse. O digital hoje permite que as pessoas tenham pequenos lapsos de celebridade. Isso faz com que elas criem falsas percepções sobre elas e que as outras pessoas também criam sobre essa pessoa. E aí vira um bolo. Vira um bolo. O mercado audiovisual é a mesma coisa. Tem uma porrada de gente que fala, não, agora você precisa se posicionar. Eu tô batendo muito de frente. Muito diferente mesmo, assim. Eu já decidi, não importa, eu não vou citar nome, eu não vou entrar em atrito, eu não vou sair na vida de fato. Óbvio que nada disso. Só que uma das coisas que é o meu negócio é posicionamento. Eu me posiciono muito forte. Esse é o meu posicionamento. Graças a Deus, na empresa, eu tenho uma sócia que é a Isabel, que é o lado mais dócil do negócio. Então equilibra. Entendeu? Equilibra a coisa. Mas eu não, meu posicionamento é esse. Eu não sou assim porque eu decidi me posicionar assim agora. Eu sou assim. O Vitor Borges, que é o Vitor Hugo, né? O Vitor Hugo sempre foi assim. Eu agora só estou dando mais visibilidade. Eu aprendi a dar visibilidade disso de forma intencional para aquilo que eu vendo. Então, assim, eu me posiciono. Então, tem gente que hoje fala assim, não, você precisa se posicionar e tudo mais. Tá, como é que você vai me ajudar a me posicionar? Não, eu vou produzir os melhores vídeos para você. Qualquer pessoa que me procurar a Isabel, procurar a VB Studios, pra falar assim, cara, eu quero fazer vídeo com vocês porque vocês vão saber me posicionar. Não é isso. Eu vou pegar e falar, pera, tá bom, mas calma, o que você quer fazer? Pra quem você quer falar? A depender, eu não consigo te atender. A depender, você não é meu cliente ideal. Entendeu? Isso é posicionamento. Não é simplesmente, mais uma vez, utilizar um vídeo, falando aqui do mercado audiovisual, utilizar um vídeo para poder posicionar pessoas. Ninguém posiciona ninguém com um vídeo. Assim como o mercado imobiliário, isso é uma ótima coisa para você falar também. Vídeo não vende. Esses dias eu debati assim, fortemente, sem nenhuma briga, mas fortemente refutando, a pessoa falava, tudo por rede social, não estava ao vivo com ela, mas que eu falei que vídeo não vende. Se você me comprovar que existe uma pessoa no mercado imobiliário que vendeu um imóvel com um vídeo, eu estou disposto a pagar um preço por isso. Mas não vende. Porque imagina que você faz uma puta de uma produção. Certo? Certo. E a pessoa ficou encantada com o vídeo. Você vendeu aquele empreendimento ou imóvel tão bem que ela tá assim, putz. Só que quando a gente fala de imóvel, mercado imobiliário, eu tô vendendo o item mais caro da prateleira. Quando eu vendo o item mais caro da prateleira, ninguém compra o item mais caro da prateleira sem pensar, sem analisar. Então o vídeo, ele não vende, ele não faz com que a pessoa assine na linha pontilhada. E esse é um erro de quem produz conteúdo. Se o que eu vendo para o mercado que eu estou inserido, o vídeo ele não faz com que o meu cliente assine na linha pontilhada, eu não posso criar conteúdos que façam com que a pessoa vá para esse tipo de indução. Porque é diferente eu produzir um conteúdo de um produto que eu sei que se a pessoa ver o vídeo, ela vai cair no checkout e ela vai comprar. Isso sim, aquele vídeo vende. Às vezes eu, por exemplo, falar, camiseta. Eu recebi vários vídeos da Minimal Club, sabe a Minimal Club? Sim. Recebendo, nunca fiz checkout.
Até que um dia eu vi um anúncio que tinha um desconto lá, desconto de primeira compra. Tipo, experimenta, cara. Eu fui lá e comprei. Aquele vídeo, obviamente com todo um contexto, mas aquele vídeo foi suficientemente para eu comprar. Imóveis não vai acontecer. Você pode fazer um melhor vídeo, a pessoa encantar, mas se não saber atender esse pessoal... Se você não sabe atender, ela vai precisar ler contrato. Ela vai precisar ver qual juros está incidindo. Ela vai precisar falar com a esposa ou com o marido. Ela vai precisar visitar o imóvel. Ela vai precisar falar com o pastor dela ou o mentor dela. O vídeo não vende. Então, quando você imagina que o vídeo vende, você cria um conteúdo de uma forma que aquele vídeo vai fazer com que você ganhe dinheiro naquela mesma hora. Não vai. Quando você entende que o vídeo não vende, você passa a produzir o conteúdo de forma mais estratégica. Se o vídeo não vende, ele leva para a próxima etapa, aí eu preocupo com fazer um vídeo para levar para a próxima etapa. Se a próxima etapa é visitar, aí eu preciso fazer um vídeo que o enredo dele leve para uma visita, não assinar na linha pontilhada. Se eu preciso que esse vídeo faça com que a pessoa ela indique um amigo e não simplesmente fazer uma visita, o vídeo precisa ser para indicar um amigo e não é visita. Vai ter vídeo que não é para nem fazer visita, nem para poder fazer pasta, nem nada. Às vezes vai ter vídeo e precisa ter vídeo que é só para você me conhecer. Me conhece. Seguinte, você está vendo um monte de vídeo meu aí, mas você sabe quem eu sou? Faz um vídeo disso. Porque a maioria desses vídeos pegar vídeo de alto padrão de casa, aquelas casas chique, por exemplo, vem conhecer a casa da Virgínia, dou um exemplo aqui. Sim. Vai ter muitas pessoas que vai estar lá só para conhecer realmente a casa. Sim. Não, que casa bonita eu vou olhar, mas condição não. Vou dar um exemplo. Eu estava conversando com uma corretora essa semana. Eu peguei e falei para ela assim, ó, você viu que uma das penthouse do Epic voltou. Não sei nem se foi vendida agora, mas ela tinha voltado. Tinha sido vendida, voltou. Caiu a venda, voltou. Um monte de gente foi produzir conteúdo nessa penthouse. Pra que eu vou lá produzir conteúdo também? Eu tô falando de um imóvel que ele tem um giro rápido, ou que a pessoa ela depende de menos grana para comprar, sei lá. É um imóvel que ele custa 400 mil reais. Cara, a chance de eu achar uma pessoa para comprar um imóvel de 400 mil reais é muito maior de achar uma que para comprar de 8 milhões. O corretor, ele não faz conta. Ele faz conta do que vai receber. Ele não faz a conta reversa. Um imóvel de 8 milhões de reais vai dar uma parcela para essa pessoa de 90 conto por mês. Quem ganha dinheiro suficiente para que uma parcela da casa dele seja 90 mil e ainda assim não vai faltar dinheiro? São raras, são poucas as pessoas. Essas pessoas, elas não estão consumindo conteúdo na rede social. Elas não vão comprar um imóvel pelo vídeo que elas viram. Elas vão comprar um imóvel pelo relacionamento. Então aqui mais uma coisa. Alto padrão, vender alto padrão. Vender high ticket, vender high ticket. Seja se o high ticket meu é um imóvel de alto padrão, seja se o meu high ticket, no caso do Vitor aqui, é uma consultoria ou uma produção de conteúdo mensal mais alta e de maior valor, high ticket não se vende por internet. Como é que você vende high ticket por internet? Construindo sua marca. A pessoa precisa querer comprar um Epic com você porque ela viu que você não é um mero corretor de imóveis. Na verdade, essa é a sua profissão, mas você é muito mais do que isso. Você é uma pessoa que tem bom gosto, que se veste bem. Para lugares que eles também frequentam. Que vai a lugares que eles frequentam, confrarias, restaurantes, que sabe gastar, que sabe viver a vida. Tem um lifestyle parecido. Exatamente. É isso que constrói. É isso. A mesma forma que não adianta nada eu pegar um corretor que é extremamente rico e bem sucedido, colocar ele para poder vender minha casa e minha vida. Vai ter ruído de comunicação. É óbvio que isso. Então a primeira coisa que a gente pensa nesse sentido é vender imóveis alto padrão, você precisa ser alto padrão primeiro. E você precisa ter a humildade de falar, cara, se eu não tenho hoje, se eu quero vender se eu quero vender imóveis muito caros, se eu quero vender pra gente rica de verdade, se eu vou trabalhar só com imóveis acima de 1,5 milhão, mas vou fazer a conta reversa. 1,5 milhão, certo? 1,5 milhão vai dar pelo menos uma parcela aí de uns mais de 15 mil reais por mês. Tranquilo. Certo? Mais de 15 mil reais por mês. Se eu tenho 15 mil reais por mês para gastar numa casa, quanto que eu preciso no mínimo ganhar por mês? Eu vou precisar ganhar pelo menos, hoje em dia a gente sabe no quantas coisas são caras, etc. Padrão de vida, eu preciso ganhar pelo menos 50.
E não quer dizer que vai me sobrar 35. E pra passar perto, hein? Exatamente. Provavelmente, porque eu já vou ter um carro que me custa uma parcela de 6. Tem despesa. Tem despesa, tem escola de filho, eu tenho uma aula de tênis que já é 1.500, 2.000 por mês. Tem os gastos que você faz. Tem um gasto, eu participo de um clube de uma confraria que... É isso. Então, peraí. A primeira coisa para você vender algo é você entender se você está encaixado naquele padrão de venda. Entende? Como que eu chego num cliente para poder vender o meu serviço que custa 50%, 70% mais caro do que o mercado se eu for exatamente igual aos outros? Eu não vendo. Então, a forma como eu me visto, a postura que eu tenho, o nível de autoridade, de conhecimento que eu tenho, dialética, oratória, tudo isso conta. Da mesma forma como se eu chegar pomposo demais para vender um produto extremamente barato, eu vou afastar aquela pessoa. Então, a primeira coisa... falar com você e você não, com medo de tirar aquela pessoa. Exato. Então, o que a gente traz isso para a parte do posicionamento e do posicionamento digital? Se eu quero vender um produto X, eu preciso me adequar a quem compra aquele produto X. Se eu não consigo bancar um estilo de vida de quem compra um imóvel extremamente caro, eu não posso vender imóvel caro. Eu até posso tentar. Aos poucos eu vou me inserindo aqui. Aos poucos eu entro num grupo de confraria e tudo mais. Aos poucos. Mas não adianta eu querer. Não adianta. Não adianta. Aí você está buscando loteria. Talvez é mais fácil você jogar na Mega. Entende? E tem um monte de gente no mercado que está pensando exatamente assim. Por quê? Porque está buscando um bilhete dourado. Só que o mercado imobiliário não é desse jeito. Entendeu? Bacana. Victor, vamos chegar nos finalmente aqui. Com certeza. Nosso tempo já está estourando, né, Jeff? Tá quase. Uma pergunta que eu gosto de fazer demais da conta, toda pessoa que vem aqui eu faço. Tá. Hoje, qual que seria a sua frase na capa da Forbes? Frase na capa da Forbes? Ixi, eu não tenho tempo pra pensar, né? Cara, não sei, assim, não sei. Eu acho até que eu tenho uma frase. Mas agora eu não vou lembrar. Poderia ser quem não é visto não é lembrado, mas eu acho que ia ser muito clichê. Entendeu? Não sei. Eu precisaria pensar, mas... E engraçado esse trem de capa da Forbes, porque existe um post, depois eu posso até te mandar, se você quiser colocar no episódio. A primeira vez que eu vi foi no Instagram do Camarote, que é o CEO da Forbes Brasil. Uhum. E não sei se você já viu essa foto. É um Rolls Royce e uma placa na frente que está escrito... como é que é? If you're not on the Forbes, get back to work. Ou seja, se você não tá na Forbes, volta pro trabalho. Ou seja, trabalha até você estar na capa da Forbes. Então, cara, não faço ideia. Não faço ideia, assim. Não faço ideia. Uma coisa é uma coisa pra se pensar. Porque, tipo assim, a nossa visão hoje, quem tem uma mentalidade assim, igual você falou, sim, volta ao trabalho. Mas é um pouco disso mesmo. Última dica, você recebeu perguntas? Recebi perguntas. E inclusive tem uma bem interessante aqui. Eu falei que eu respondi as melhores. Mandar um abraço para esse pessoal também. Vamos ver aqui, peraí. Eu recebi essa pergunta sim, quer ver? Tem uma aqui da Camila. Deixa eu ver aqui. A Camila perguntou assim, ó. Qual a sua opinião sincera sobre o mercado imobiliário em 2025? Quem sobrevive? Eu vou falar a frase clichê e depois eu vou explicar. Então a frase clichê é: quem de fato não se posicionar vai ficar para trás. Esse ano o mercado imobiliário, a gente já está vendo, né? Ele vai ser mais complicado. Vai. Assim como tudo é meio cíclico. Se você parar para pensar, a nossa vida é cíclica, tem altos e baixos. O mercado imobiliário, a gente já ouviu isso. E talvez ele esteja no ciclo de descida, né? Não tenho tanta certeza. Mas ouvi recentemente de um cliente que é dono de imobiliário, falou assim: eu acho que as construtoras não vão lançar tanto esse ano. Eu duvido. Eu discordo. Também eu acho... Eu discordo, porque eu acho que nesse momento a construtora deixar de lançar é como se ela estivesse validando que o mercado está com uma possível crise ou num possível declínio. Ela não vai fazer isso. Por exemplo, a gente pegou o último lançamento aqui, dezembro. Sim, reteu. Exatamente. Então, assim, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que nesse momento é um cenário um pouco mais caótico do que os últimos. Então, consequentemente, quem tiver mais grana vai surfar, porque talvez seja o momento dos descontos, e eu acredito que vai ser. As pessoas não vão deixar de comprar imóveis, ou seja, cliente vai ter ainda, porque as pessoas entenderam nos últimos anos
mesmo muita gente refutando isso, mesmo os gurus refutando isso. O Thiago Negro. Mas que imóvel continua sendo talvez um dos melhores investimentos a se fazer. Provavelmente ele não vai ser o mais líquido, mas ele é o mais sólido. Engraçado isso, né? Ele não é líquido, mas ele é sólido. Então depende do que você está buscando. Então, cliente vai continuar tendo. Cliente vai ter, não vai deixar de ter. Então, se vai ter cliente para comprar, só que, obviamente, esse cliente vai estar mais exigente, ele não vai comprar de qualquer um. Porque eu não estou numa Selic a 2%, 3% igual na pandemia. Tirar pedido. Não estou. E foi na época também que deu um boom de corretores. Óbvio. Todo mundo começou a ganhar dinheiro disparado sem fazer nada, não precisava saber de nada, precisava entrar. Né? Então, nesse momento, de fato, quem não souber construir a marca pessoal ou da própria empresa, não é que vai morrer, não vai, mas vai ficar para trás. Você vai ver gente que não é tão boa quanto você, sobressaindo, ganhando cliente seu e etc. Então, o principal ponto é, você precisa, faça uma busca, entenda, faça uma análise. O que você é único? Ou, caso você não saiba o que você é único, entenda o que você está disposto a ser único. Tem algo que eu posso fazer, eu não sei ainda não, mas se eu fizer isso aqui, ninguém mais está fazendo, então eu sou único naquilo. Bate nisso. Posicionamento, mais uma vez, não é algo rápido, não é tiro curto, é longo. Mas médio para longo prazo. Mas sobressai e te mantém. Sobressai e mantém. E a hora que a conta fecha, a conta vai fechar muito alta, ou seja, você vai ganhar muito dinheiro com isso, e aí o seu próximo desafio não é mais chegar lá, é se manter lá. Entendeu? Só que poucas pessoas vão topar isso. Por quê? Porque você vai precisar entender que você vai precisar tomar risco e se manter constante. E quando chega lá também, teoricamente, você fica mais fácil as coisas. Sim, fica muito mais. Também acredito nessa parte de 2025, eu acho mais interessante, igual você falou, que realmente os corretores que não estão levando aquilo a sério, realmente não estão se preparando para isso, infelizmente vai sair do mercado. Sim. Infelizmente, qual é a parte boa? Para ter menos concorrente assim. Sim. E as pessoas que... Eu vou te falar que tem construtora que pode ser que queira sair do mercado. Porque para você levantar um empreendimento exige um risco muito alto, porque é um investimento muito alto. A gente fala de valores muito altos. Então não vou levar nem para vamos, digamos assim, né, para a base da pirâmide. Eu vou levar para o topo da pirâmide. Tem construtora que, se não entender que ela vai precisar se posicionar e mostrar no que ela é única, mesmo que seja ser única no Minha Casa, Minha Vida, ela vai morrer. E olha que a gente está falando de cifras grandes. Por que ela vai morrer? Porque aquela pessoa, mesmo que ela poderia lançar 2 empreendimentos por ano, ela não vai fazer sentido. E ela vai começar a falar, opa, o que eu faço? Porque as pessoas, olha que engraçado, as pessoas tendem a entender que construtora, que dono de construtora, por ter ganhado o máximo dinheiro possível, não vai dar pau. Dá, cara. Se você para de fazer o que você faz, dá pau. Porque todo mundo que ganha muito dinheiro, gasta muito dinheiro. Ninguém ganha muito e gasta pouco. Ninguém sai ganhando muito. As pessoas começam a ganhar muito. As pessoas começam a elevar nível de vida. Então, para os donos de construtora ou até para os corretores, se você não entender que se você mostrar aquilo que você é único ao longo desse ano, você vai ficar para trás. E vai ficar para trás. Vai ter gente muito ruim que vai ganhar o seu lugar. Mais perguntas aí? Não. Acho que relevante de fato era essa. Victor, então, obrigado, prazer, Borges. Muito obrigado. Pelo espaço aí. Divulga aí seu IG pra galera. V de Vitor, H de Hugo, Borges Lima. E o da VB Studios é VBS TDS. É VB Studios sem as vogais. Então é isso aí, galera. Siga, compartilha esse vídeo. Em breve vai estar no nosso YouTube. A gente vai divulgar pra galera. Então até mais. Um abraço. Obrigado. Tchau.